isso, a reforma administrativa do governo Bolsonaro, ela foi fatiada em 3 partes, e a que foi enviada hoje é uma primeira parte dela, que toca exatamente numa mudança nos novos vínculos de contratação do serviço público e também o que eles chamam de modernizações organizacionais, que na prática é a implementação dos padrões de exploração da força de trabalho que já existem na iniciativa privada e que também já existem no setor público, mas intensificar esses padrões de exploração, como remuneração variável, um conjunto de formas de estender os processos de elevação nas carreiras, um conjunto de maneiras de ampliar a piora das condições de trabalho dos servidores públicos que entrarem. Então, esse foi o pacote hoje que o Bolsonaro enviou, não os jornalões ainda estão criticando o governo Bolsonaro e Paulo Guedes, esses jornais que alguma parte da esquerda insiste em defender, como Rede Globo e outros jornais, avaliando que Bolsonaro está sendo populista, não está fazendo a reforma na medida do necessário, porém já esta que ele está enviando é bastante agressiva. O que ela vai fazer na prática, né? Ela para os novos contratados pelo serviço público, que vão ser muito poucos também, porque as formas como ela vai colocando aqui, e diante do orçamento estrangulado, como a gente está vendo, que se anuncia para os próximos anos, poucas serão as novas contratações. Mas ela, na prática, o que ela coloca para os novos contratados? O fim da estabilidade, que é algo fundamental, né, central para os novos contratos, né, excetuando as ditas carreiras de Estado, que são aquelas vinculadas aos altos escalões do serviço público, a redução gradativa do número de carreiras, né, hoje no total de 300 carreiras do serviço público, caindo sucessivamente para chegar em 30, uma estimativa que foi colocada, então reduzir drasticamente o número de carreiras, o fim da progressão por tempo de serviço, além do estágio probatório, adicionar um chamado período de 2 anos de experiência nos modos de um contrato do serviço privado, do setor privado, experiência, né, com avaliação de desempenho, exigindo alta avaliação de desempenho como satisfatório durante 2 anos, para além depois do estágio probatório, né, estímulo à contratação de trabalhadores temporários e vínculos seletistas, né, regidos pela CLT, que também é algo que já estava acontecendo no setor público já há bastante tempo, e ao estrangulamento do padrão salarial, né, aproximando o padrão salarial do setor público, que não é muito elevado, uma média salarial hoje do serviço público está em torno de R$ 3.600, aproximando do patamar do setor privado, que aí sim a média de remuneração é R$ 1.800. Então, rebaixar ainda mais, aproximar mais dramaticamente do padrão de superexploração da força de trabalho que rege o setor privado, né? E, além disso, né, algo que se anuncia, que ainda não está muito claro o que vai ser, é a regulamentação da lei de greves, que certamente vai ser no sentido de endurecer as greves no setor público e as sanções contra os servidores grevistas. Porém, acredito que a única maneira de enfrentar esse pacote, todos os pacotes que virão pela frente, é justamente reforçar o movimento grevista, que só ele pode enfrentar esse cenário, esse pacotão, né, que vai rebaixar as condições de trabalho dos servidores públicos nessa primeira etapa, deixo claro, né, para aqueles que vão entrar, mas certamente na segunda, na terceira etapa, na quarta etapa, quantas etapas forem necessárias nesse ajuste permanente, nessas contrarreformas permanentes, que é a nova fase do modo de capitalista dependente brasileiro. Então, se a primeira fase é só para aqueles que vão entrar, as próximas fases certamente vão abranger toda a categoria do serviço público. Maurício, e que impactos isso pode ter no serviço público, né? Porque a gente sabe que muito do serviço público que funciona, né, por conta da falta de recursos, de estrutura e tal, é o trabalhador público que faz funcionar, né? Então, na medida em que esse trabalhador vai estar rebaixado, com salário rebaixado, não vai ter estabilidade nem nada, que impacto isso tem na prestação do serviço efetivamente? O impacto na prestação do serviço público é gigantesco, porque não há como prestar um serviço público de qualidade num trabalhador sem estabilidade, sem condições de trabalho, sem garantia de estabilidade na sua vida, para além do trabalho, porque, obviamente, que tudo isso impacta na estabilidade das relações da própria vida desses trabalhadores. Então, o impacto é dramático. As estruturas físicas do atendimento também vão se deteriorar em uma conjuntura, Elaine, onde já há uma deterioração muito grande do setor público brasileiro, que não é de agora, é desde os anos 90. Assim que se aprova a Constituição dita cidadã
de 88, imediatamente começa um processo de arroxo contra os servidores públicos, contra reformas sucessivas desde a década de 90, subfinanciamento sucessivo, e o que está substituindo essa queda do padrão do atendimento do setor público? Essa redução do braço do atendimento do setor público, porque cada vez a rede de saúde pública é menor, cada vez a rede de educação pública é menor, cada vez a rede da assistência pública, da assistência social pública é menor, todas as áreas sociais do Estado vão tendo menor braço de atendimento, e o que tem entrado violentamente nesse vácuo criado, né, de forma deliberada pelo Estado brasileiro, pelo Estado dominado pelas elites, pela classe dominante brasileira, pelos grandes monopólios, é a entrada do setor privado. E a questão não é que o setor privado entra por maior eficiência, por maior capacidade de fornecimento do atendimento à população. O serviço privado, isso é importante deixar muito claro, ele entra porque ele recebe fatias extremamente voluptuosas do recurso público. Todo o sistema de saúde privada, educação privada, previdência privada, assistência privada, todo ele é sustentado em cima de um colchão de renúncias fiscais e creditícias do Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro não é por eficiência do setor privado, é por desvio de recurso, assalto sistemático ao Estado brasileiro, onde se retira recurso do setor público em contra-reformas sucessivas, onde essa contra-reforma administrativa é mais uma entre tantas outras que vêm sendo implementadas e que já são implementadas desde os anos 90, né, se retira recursos daí e se transfere de maneira bastante agressiva para o setor privado, via formas várias, desde o recurso direto em renúncia fiscal, de várias maneiras, desde o IPTU no âmbito municipal, até o ICMS no âmbito estadual, até outros impostos mais no âmbito federal, como o IPI, como imposto de importação, como imposto de exportação, são renúncias gigantescas que são feitas para esses setores, o que os atribui de competitividade. Então, esses setores passam a ser competitivos por dois motivos. Primeiro, porque o Estado oferece as condições para que eles sejam competitivos, ao estrangular o público, estrangular o orçamento público, repassando dinheiro para o orçamento do setor privado, e, de outro lado, o setor privado amplia violentamente a exploração sobre os trabalhadores. E aí se cria, do ponto de vista da ideologia dominante, uma ideia de que o setor público é ineficiente, é incapaz, né, o que pressiona sobremaneira novas contra-reformas que destruam ainda mais a condição de vida e de trabalho do setor público, aproximando do setor privado. Então, uma grande engrenagem do capitalismo dependente brasileiro que só pode ser combatido no âmbito de uma revolução, no âmbito de uma revolução social, do âmbito da Revolução Brasileira, que é por aí que a gente vai ter que construir, articulando esses milhões de trabalhadores brasileiros que estão sendo impactados por esse ataque sistemático, em um projeto de superação dessa sociedade e não em um projeto de defesa dos aspectos que ainda são defensáveis dessa sociedade, que cada vez são menores. Outro golpe que o governo dá é justamente dividir a categoria, né? Quer dizer, todo esse pessoal que aí está já no serviço público não seria, nesse primeiro momento, atingido, o que pode levar a uma certa inércia na luta, né? Como é que tu avalia isso? Eu avalio, Elaine, que o governo está operando sobre uma lógica que já está operando há bastante tempo. Ele está apenas reforçando essa lógica, porque o fracionamento das categorias vem ocorrendo desde os anos 90, quando se aprovou, por exemplo, a terceirização da atividade meio. E você, na universidade, Elaine, sabe como que, desde os anos 90, a não contratação de trabalhadores de áreas estratégicas da universidade brasileira, como os restaurantes universitários, como a área de segurança das universidades, outras áreas, dificultou e foi fracionando a luta desses servidores. Para além disso, a forma como também desde os anos 90 foram adentrando no serviço público formas de remuneração variável, coisa que no serviço privado também se intensificou. E a remuneração variável, né, é outra forma de fracionar a categoria, onde vigora ideologicamente a luta de cada um por si. Porém, de outro lado, do ponto de vista político mais amplo, tudo isso, esse fracionamento que agora Bolsonaro intensifica, só pôde graçar de terreno livre quando o próprio partido que era hegemônico dentro da esquerda brasileira, o Partido dos Trabalhadores, aceitou esse jogo e implementou também ele um conjunto de reformas, de contra-reformas,
no sentido de ampliar a competição e o fracionamento dentro das carreiras do setor público e também autorizar no setor privado processos de precarização, como, por exemplo, a presidente Dilma, que aprovou o microempreendedor individual, que é o que deu guarida hoje para jogar uma massa dos trabalhadores no teletrabalho, no trabalho remoto, que vem adoecendo sistematicamente o grosso da população. Então, o governo Bolsonaro, ele não tem nenhuma inteligência sofisticada. Ele apenas é um governo que está se aproveitando de uma construção histórica de mais de 4 décadas na sociedade brasileira, da ausência de uma perspectiva revolucionária de fato, e não apenas uma perspectiva de pequenos melhorismos dentro da ordem burguesa, que deu com os burros na água, não consegue apresentar nenhuma perspectiva para os trabalhadores brasileiros. Bolsonaro se aproveita disso, de uma falência ideológica do projeto que vigorava até então dentro no seio da esquerda brasileira, e, de outro lado, da implementação, durante 4 décadas, de profundas contrarreformas que já prepararam o terreno para esse fracionamento. Esse fracionamento que já está presente, que Bolsonaro reforça, no caso atual, quando, por exemplo, ele está tentando aprovar essa reforma administrativa apenas para aqueles que entram, e, num primeiro momento, preservando aqueles que já estão, só pode ser superado no esteio da luta política revolucionária brasileira, que pode conferir outro sentido para os trabalhadores. Porque se tem uma coisa que está sendo aproximada nessa sociedade, que está unificando, né, de um lado se fatia, se fragmenta, de todas as maneiras, de outro lado se aproxima, é o Vale de Lágrimas, que passa a ser a regra de toda a massa de trabalhadores brasileiros, cada vez mais precarizados, cada vez mais superexplorados, cada vez em condição de trabalho e de vida pior. E essa aproximação da pobreza, da miséria, se encontrar, caso encontrar, uma tradução política revolucionária de fato, e que seja, obviamente, nacional, pode dar um salto qualitativo, porque a história não é feita, né, de soma de fatos políticos. A história é feita de amplas contradições, de continuidade, mas também de ruptura. Então, é isso que é possível. Só é possível recuperar essa unidade da classe trabalhadora no seio de um amplo movimento político nacional que, infelizmente, ainda não temos, Elaine. E é por isso que, ao não termos esse movimento político nacional que apresente uma perspectiva revolucionária colocado, os trabalhadores encontram-se nessa situação de cada vez mais fragmentação, desespero, falta de perspectiva de futuro, falta de perspectiva de luta, e então é necessário, fundamental, que toda a luta que vai ser a tônica dos próximos anos, porque os trabalhadores, bem ou mal, vão ter que se defender, os sindicatos, bem ou mal, vão ter que se mexer para enfrentar esse cenário, os movimentos populares, bem ou mal, também vão ter que se movimentar para enfrentar esse cenário. Precisamos, na confluência, no adensamento dessas experiências de luta da classe trabalhadora, encontrar uma tradução política original, no melhor sentido do termo, para que faça a tradução, né, revolucionária desse momento tão dramático que vivemos, onde não encontramos uma saída. Porém, é preciso construir essa saída do ponto de vista de ruptura com tudo que está aí.